2017, ano de oração pelo Brasil e pelo mundo. Sou o pastor Pinheiro. Por que oramos pelo Brasil e pelo mundo? Porque existiu no passado um homem chamado Abraão, e Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoares, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão bendita toda as famílias da terra. E assim saiu Abraão de Ur dos Caldeus. No ano 67 a 70, houve grande guerra contra os judeus, romanos contra os judeus. A história nos revela que os judeus, para sobreviverem, foram espalhados por todas as nações do mundo. Cumprindo nesse momento a profecia de Amós, capítulo 9, verso 9, que nos diz: pois eis que darei ordem sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como sacode o grão no crivo, todavia não cairá sobre a terra um só grão. Já vivendo em outras nações, a história registra que os judeus foram perseguidos. Na Segunda Guerra Mundial, a perseguição de Hitler aos judeus fez mais de 100 milhões de judeus mortos. Daria para encher 10 campos de futebol lotados de judeus. Na câmara de gás, em forno nos campos de concentrações, e outras atrocidades vieram tirar vidas desses judeus. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a ONU se reúne e em pauta a definição do destino dos judeus, há uma votação onde 50% dos países presentes decidem a favor de Israel, para que Israel volte à sua terra. Outros 50% das nações decidem por Israel não voltar para a sua terra. O Brasil passa nesse cenário, teve uma participação bem maior na pessoa do brasileiro Oswaldo Aranha, que, presidindo interinamente esta reunião, ele decide a favor do retorno de Israel. Cumpre-se a profecia de Jeremias 31, verso 8, que diz: eis que trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. E com eles os cegos, aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, juntamente em grande companhia voltarão para cá, ou seja, para Jerusalém, para Israel. E a bênção maior ficou para o Brasil, que dela hoje nós desfrutamos. A ponto de muitos dos que me ouvem um dia ter escutado a expressão Deus é brasileiro, e não sabe por que essa expressão tão familiar. Logo após esta resolução 181, David Ben-Gurion pede auxílio aos americanos que lhe enviem aviões comerciais ao porto de Adém, de onde dali partiram os judeus de retorno à sua terra, em 14 de maio de 1948. Os judeus limitados em escrever a Bíblia de Gênesis a Malaquias, aonde mantinha-se a sua escultura, aonde, ao chegar para entrar naqueles grandes aviões, naquelas árvores de aços, muitos relutaram, até que seus rabinos leram Isaías capítulo 60, verso 8, que diz: quem são esses que vêm voando como nuvem, como pomba às suas janelas? Motivado por essa leitura e por essa profecia, os judeus passam a retornar à sua terra. Os cegos da guerra, os aleijados da guerra, as mulheres grávidas na guerra, na qual muitas foram estrupadas no campo de concentração, e enfim, e as de partos, conforme nos diz Jeremias capítulo 31, verso 8, retornaram à sua terra. Abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, diz a palavra. A ex-presidente Dilma rejeitou o novo embaixador de Israel, o senhor Dani Dayan, que de imediato o senhor pastor Joel Engel, ele vem a público e
e diz: assim como você rejeitou o embaixador de Israel, o Senhor Deus está te rejeitando agora, tirando de ti o poder que lhe foi dado, porque bendito é aquele que abençoar Israel, e malditos são aqueles que amaldiçoarem a Israel. E disse o pastor Joel Angel naquela ocasião, pouco mês depois de seus pronunciamentos, a senhora Dilma perdeu sua cadeira de presidente da República. De igual modo, os parlamentares que ocupam a sede do poder dessa nação, que por Deus essa autoridade lhe é permitida. Os que existem foram instituídos por Deus, conforme nos diz Romanos capítulo 13. Mas, portanto, a Bíblia também nos menciona precisamente o que também exara no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 27, não deixe de fazer o bem a quem merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Então isso, me dirijo a toda a liderança dessa nação, desse país, para que se volte realmente para esta palavra. E concito aos que me ouvem, junte-se a nós, reparta essa mensagem aos seus amigos. Estamos orando pelo Brasil e pelo mundo, para que a bênção de Deus recaída sobre nós não venha ser retirada por homens que não tenham o temor de Deus, que não venha tirar essa bênção de nós, que um dia para nós foi otorgada por Deus através de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aos que amaldiçoarem. E a grande bênção de Deus está sobre a nossa nação, por intermédio da vida do brasileiro Oswaldo Aranha, que era o presidente da ONU. Oremos neste momento e pedimos em favor do nosso povo, da nossa nação. Bendito é eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos à tua presença para mais uma vez pedir para a minha nação e com a minha nação, em favor de nossas crianças e de nossos jovens, e milhões que se encontram com a grande necessidade de ti. Faz resplandecer o teu rosto sobre esta nação, como o sol que nasce todas as manhãs sobre os bons e os maus, que possa todos serem atingidos por tua glória, e que o futuro dessa nação, dessa geração, seja firmado ao temor de teu nome, para que nossas crianças, nossos jovens e o futuro desta nação, por ti, continue sendo abençoado. Não retire de nós a bênção que um dia nos deste.